estavam ao redor. Aleluia. Eu comecei a ler a história da igreja. O livro que conta a história da igreja é Atos dos Apóstolos. É muito profundo esse livro, porque quando os apóstolos iam evangelizar, o objetivo da igreja, oh glória, o objetivo dos apóstolos era alcançar os perdidos, era alcançar as nações. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que você está aqui. E quando eles pregavam Cristo, o tema principal da mensagem de Pedro era Jesus, Cristo centro. Cristo era o centro. Eles não mudavam o tema. As suas mensagens eram arrependimento. As suas mensagens eram salvação, era cruz. Eles pregavam Cristo crucificado. Eles pregavam Cristo que morreu, que carregou uma cruz como malfeitor. Obrigado. Eles pregavam um Cristo crucificado, um Cristo que foi esmagado, que foi chicoteado, que foi coroado com uma coroa de espinho, que foi cuspido, que apanhou no rosto, que as pessoas xingaram, o esmagaram, o odiaram, depois de ter feito tantos sinais, tantos milagres, depois de ele ter mostrado o sobrenatural para o seu povo. Os apóstolos pregavam isso. Eles pregavam que Jesus morreu, a dor foi grande. Eles pregavam o propósito da crucificação. Eles pregavam que era necessário que Cristo morresse, que Cristo fosse crucificado para a remissão dos pecados. Era necessário que o sacrifício, assim como na lei, quando o homem pecava, era oferecido sacrifício, aleluia, de expiação pelo pecado. Era oferecido bode, cordeiro, novilho, e o sacerdote somente que fazia isso. Mas agora eles estão pregando que com a lei o homem não conseguiu obedecer, o homem não largou o pecado, o homem já estava condenado, destituído da glória de Deus, sem chance de entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é santo, é puro. Aleluia. E o homem, por causa do pecado, não tinha chance, não tinha esperança de entrar num reino puro, onde a santidade é tão grande, que quando Isaías teve uma visão, ele disse: eu vou morrer, eu vou perecer, os meus olhos viram o rei. Eles pregavam Cristo, eles pregaram o maior sacrifício de toda a história. O maior sacrifício de toda a história não foi Abel, quando sacrificava e oferecia a Deus o melhor da terra, pelo que Caim invejou do seu irmão e o matou. O maior sacrifício de toda a história não foi quando Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, como sacrifício no Monte Moriá. Abraão, sendo obediente, ele ia sacrificar seu filho, mas apenas aquilo era uma prova de Deus na vida de Abraão. O maior sacrifício de toda a história não foi quando os patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés venciam uma batalha, venciam uma guerra, alcançava o sobrenatural de Deus, e como gratidão eles ofereciam sacrifício a Deus.
O maior sacrifício de toda a história não foi quando Salomão, na inauguração do primeiro templo da história judaica, ele ofereceu muitos sacrifícios a Deus. Muito, pelo que Deus, aleluia, tendo Salomão, segundo a Crônica 7:1, tendo Salomão acabado de orar, fogo de Deus desceu do céu, Shekinah de Deus, glória de Deus manifestada. O maior sacrifício de toda a história não foi quando Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E chegando no Monte Carmelo, Elias ofereceu um sacrifício a Deus. E para oferecer um sacrifício a Deus, não poderia ser de qualquer maneira, não poderia ser do jeito de Elias. A primeira coisa que ele fez, consertou o que estava errado, consertou o altar que estava quebrado, sujo, empoeirado, com cinza, com terra de aranha, abandonado. E o altar simbolizava culto, adoração, comunhão, santidade. Elias repara o altar, conserta o altar e oferece sacrifício a Deus. E Deus responde com fogo. Maior sacrifício oferecido a Deus não foi Arão, não foi o sacerdote, não foi os profetas, mas o maior sacrifício de toda a história foi quando Jesus estava na cruz, no Calvário, no alto do Gólgota, um lugar chamado caveira, um lugar chamado morte e crucificação. Quando os apóstolos pregavam isso, havia convenção. Quando os apóstolos pregavam isso, as pessoas seguiam, queriam seguir. Eles eram curados e começaram a glorificar a Deus. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, um gentil, porque para os judeus, nós gentios, não tinha parte com Deus. Então agora Pedro está dizendo que a morte de Cristo na cruz nos uniu. Nós somos um só, seja judeu ou gentil. Que a morte de Cristo na cruz foi o preço, o maior preço pago em toda a história. O preço da remissão, o preço da remissão, da redenção. Seja judeu, seja gentil. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Pedro, ele começa a pregar na casa de Cornélio, aquele gentil. Interessante que ele chama a família também, porque Deus tem um propósito na sua família. Ele começa agora a pregar, a falar de Cristo, a cruz, como foi a crucificação. Um homem que não pecou, um homem que não cometeu crime, um homem que era puro de lábio. Como disse o profeta Isaías 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, como um. As pessoas escondiam o rosto quando via Jesus. Verdadeiramente, Isaías 53 diz: ele carregou sobre eles as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pedro está pregando o maior preço, o maior sacrifício. Pedro está pregando o porquê que eles eram perseguidos, o porquê que Jesus teve que morrer na cruz. Porque quem morria na cruz era maldito, era malfeitor. Paulo diz, Gálatas 3:13, está escrito assim: Cristo
nos resgatou da maldição da lei. Porque escrito está: todo que fosse para a cruz era maldito de Deus. Pedro está pregando para Cornélio, para a sua família. Pedro está anunciando o evangelho que transforma, que muda história, que muda a vida. Mesmo Pedro sabendo que ele poderia sofrer retaliação, mesmo Pedro sabendo que ele poderia ser morto ou preso, mas Pedro pregava Cristo, Cristo crucificado. Aleluia, glória a Deus. Pedro está pregando, e sabe o que vai acontecer? O sobrenatural. Aleluia, Deus. Aleluia, Converter um homem como eu, como você, só o sobrenatural. Vai acontecer dentro daquele lar, naquele culto, naquela casa, naquele evangelismo, o sobrenatural. E sabe o que aconteceu? Houve uma convenção, não somente de Cornélio, mas toda a sua casa. E a Bíblia diz que agora o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, e eles começam a falar em línguas estranhas. Aleluia! E Pedro, quando ele foi anunciar aos irmãos, contentemente, alegremente, ele disse: até com gentios Deus derramou o teu Espírito. Vejo que Deus não faz acepção de pessoas. aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eita, aleluia. Esse era o evangelho que eles pregavam. Eles não temiam as lutas, eles não temiam as dificuldades, eles não temiam reis. Paulo foi preso por diversas vezes por pregar o evangelho. Interessante que Paulo está diante de um rei, o rei Agripa, o rei Festo, um monte de rei. E agora o rei, ele quer interrogar Paulo. Por que você está sendo preso? Por que todo mundo te acusa? Por que os judeus, romanos, até gregos, querem te matar? Por que toda cidade que você vai há um alvoroço? Por que você está criando tanta confusão? Paulo pede licença e pede permissão para se defender. E a defesa de Paulo, o rei permite ele falar. Ele diz: sabe por que tanta perseguição? Sabe por que está acontecendo comigo? Eu era fariseu, sou judeu, nascido em Tarso, mas também sou da linhagem de Saul, do templo de Benjamim, filho de Quis, Saul, filho de Quis. Ganhei cidadania romana. Cidadania romana naqueles tempos era como se você ganhasse aqui um green card, uma cidadão americano. Era tão importante, Paulo tinha. E ele diz: eu perseguia esses que se diz cristão. Eu fui perseguidor, estava na morte de Estevão, pedi autorização ao rei para perseguir eles e matar todos que eu encontrasse na cidade de Damasco. Mas quando eu estava indo com o propósito de matar esses que diz cristão, de matar esses que pregam a cruz, de matar esses que anunciam a remissão, o arrependimento, a salvação no caminho de Damasco, eu me deparei com uma luz, que Jesus é a luz. Evangelho de João 8:12. 8:12. Disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida.
caminho, eu me deparei com aquela luz, ouvi uma voz: por que me persegue? Fiquei cego. E imediatamente eu entendi que esse Jesus, que nós o matamos, nós o crucificamos, judeus e romanos, esse Jesus que fez Bartimeu enxergar, que curou a filha de Jairo, que curou, aleluia, os leprosos, esse Jesus, foi esse Jesus que eu encontrei no caminho. Logo eu me converti, eu criei, porque foi Ele que falou comigo. Verdadeiramente, o que Ele falou para o seu discípulo se cumpriu, Ele ressuscitou. E hoje eu estou sendo julgado por uma causa, porque eu anuncio Cristo, a sua morte, que Ele ressuscitou. Quando Paulo prega isso, o rei Agripa diz assim: por pouco me persuadiu a ser um cristão como você. O rei pede licença, ele respira fundo. Eu imagino o rei dizendo: quase que esse homem me converteu.